forma descontraída, vamos levar para você o conhecimento para suprir a necessidade que existe entre a sociedade e os profissionais da engenharia, da agronomia e da geociência. E aí, quer construir? Fala, meus nobres, Luiz Diego gravando mais um podcast. E aí, quer construir? Hoje com meu ilustre convidado, meu amigo pessoal, Júlio Nascimento, grande engenheiro civil, representando aqui hoje, não a Secretaria de Obras, porque está descompatibilizado, que vai ser um pré-candidato à Prefeitura de São Cristóvão, um município aqui do nosso estado de Sergipe. Uma satisfação, Júlio, tê-lo aqui presente. Muito obrigado por ter participando aqui do nosso podcast. E aí, quer construir? Nos conte quem é o Júlio Nascimento. Então, Júlio Nascimento, engenheiro civil, formado na Universidade Federal de Sergipe, com muito orgulho. Como você bem falou, estava como secretário de infraestrutura da cidade-mãe de Sergipe, São Cristóvão, a quarta cidade mais antiga do Brasil. E foi uma honra também, passei 3 anos lá, 3 anos e alguns meses, que foi muita satisfação. Consegui executar, entregar várias obras para o nosso povo e agora estou aí. Desincompatibilizei e estou agora como pré-candidato a prefeito da nossa cidade. Maravilha, Júlio. Só peço um segundinho para você. Pedir para você, meu amigo e minha amiga, que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, dá aquele like, curte, comente e compartilha. Júlio, novamente, muito obrigado por estar aqui no nosso podcast. Deve ter sido um desafio muito grande ter sido secretário de São Cristóvão. Para quem não conhece aqui, São Cristóvão aqui no nosso estado, é uma das maiores cidades do nosso estado, né? Salvo engano, acho que é a terceira em população, a terceira ou a quarta, né? Muita gente, né? Eu não sei quantos habitantes tem São Cristóvão, não sei se você tem. São 96 mil. 96 é muita gente, deve ser um desafio muito grande. Qual o papel, na sua experiência sua de secretário, qual o papel do secretário de obra em uma cidade gerindo essas obras dentro do município? Então, o meu papel justamente como secretário de infraestrutura, implementar políticas públicas, né, direcionadas às obras da nossa cidade. E é uma cidade complexa, porque ela territorialmente é uma cidade enorme, quase 3 vezes maior que Aracaju, são 438 mil quilômetros quadrados, então é uma área territorial enorme. E tem uma particularidade que tem 2 núcleos urbanos completamente diferentes, né? Nós temos o centro histórico, que tem 434 anos de vida, e tem a macrozona do Grande Rosaelze, que é uma nova cidade cinquentenária, que nasceu lá na década de 1970. Então, tem toda essa complexidade que a gente tem que saber lidar muito bem com isso e poder auxiliar o prefeito justamente na tomada de decisões das políticas públicas voltadas à infraestrutura. Não está aqui na nossa pauta, mas eu me lembrei de um fato aqui que não é menos importante dos que já estão aqui na nossa pauta, mas me lembrei por conta que eu moro ali na região ali da Aruana, tem aquela questão, essa luta de cabo de guerra ali com Aracaju e o município de São Cristóvão, com a questão do bairro ali do Mosqueiro. Isso. Já acabou? Ainda existe? Como é que está? Vai ser São Cristóvão? Vai ser Aracaju? Como é que está essa definição daquela área ali? Não, a briga existe, mas hoje é um território de São Cristóvão. É claro que existe ainda essas discussões, essas brigas judiciais, inclusive até no Supremo Tribunal Federal, mas é uma discussão que eu acho que não vai ter fim tão cedo. Por agora, né? Porque é uma discussão grande e a gente acredita que tem soluções, desde que cumpra o que diz a Constituição, né? Que é justamente fazer um plebiscito para que a população decida de qual cidade será pertencida. Então, hoje ali as casas, as residências ali, os comércios, hoje eles pagam então IPTU ao município de São Cristóvão. Eles devem pagar ao município de São Cristóvão. Hoje, existe uma decisão que nos favorece a cobrar o IPTU naquelas áreas lá. Inclusive, a gente recebe lá diversos pedidos de licenciamento e a gente tem feito isso naquela região. Maravilha. Que eu lembro ali que era essa questão, não é da Aracaju, é de São Cristóvão, e sempre nessa indecisão, e quem sofre é a população, né? Porque, na realidade, o gestor está ali para poder fazer o melhor para a população. Mas fica nessa briga de
Aí o cara que quer fazer alguma coisa, um prefeito quer fazer uma benfeitoria para aquela região, fica travado, porque, pô, vou fazer, vou gastar meu dinheiro, mas quem vai pegar o benefício vai ser o outro colega que está fazendo a gestão do município vizinho. Mas espero que seja por par menores, que aconteça logo melhor para a população, que seja bom por ambas as partes, né? Com certeza. O Júlio, essa questão, quais os principais desafios enfrentados hoje dentro do departamento de uma Secretaria de Obra, da parte assim, não só como obras, mas essa parte também de licitação? A gente sabe que o pessoal tem um anseio muito grande, às vezes, na região, de dificuldade de um asfalto, de um calçamento. Como é que você faz? Você pode falar assim, questão desse desafio enfrentado a você à frente da Secretaria? Então, lá é uma cidade que a gente recebeu com uma demanda muito grande nessa área, principalmente de pavimentação. São diversas obras, na verdade, né? Não só pavimentação, mas também construção e reforma de praças, escolas, equipamentos turísticos, mas especificamente nessa área de pavimentação a gente recebeu uma demanda, um passivo muito grande, porque antigamente não se cobrava o que deveria se cobrar. As gestões anteriores não cobravam que os loteadores executassem as infraestruturas para fazer o licenciamento do loteamento. Então, existem vários lotes lá, loteamentos que são irregulares, informais e que não tem nenhum tipo de infraestrutura. E isso sobrou agora para essa gestão e para as futuras. Porque nós temos lá diversas ruas sem pavimentação que a gente precisa de fazer investimentos. Recentemente, a gente está agora no processo de licitação de 31 ruas e também contratamos uma operação de créditos para pavimentar mais 100. Então, é um volume muito grande de recursos que é investido nessa área, que necessariamente, se outros gestores lá no passado tivessem cobrado o que deveria, a gente poderia estar direcionando esse fluxo de investimento para outras áreas. Mas, infelizmente, sobrou para a gente. Você tocou num assunto crucial aí, essa questão da irregularidade, né? Temos um projeto em andamento, eu e alguns amigos, de uma associação para poder fazer essa questão de regularização fundiária. Aquele pessoal que a grande maioria da população que tem menos condições tem aquele terreninho, mas ainda é no recibo. Sim. Né? E a pessoa, acho que quando tem uma escritura na mão, ele pode correr atrás de um financiamento, de um banco, pode negociar, até mesmo para numa venda, ele fica até mais seguro para ele. E essa questão, como você falou, da irregularização, fica difícil até mesmo, e a população às vezes não entende e condena o gestor. Sim. Por falta de conhecimento, né, da lei. Eu lembro aqui de um caso que teve emblemático aqui na nossa cidade de Aracaju, ali na Atalaia, na Coroa do Meio. Tinham ruas ali que ficavam, todas as ruas em torno asfaltadas e algumas ainda no seixo. Sim. E aí o pessoal, mas o que acontece aqui? Está esquecido? Não, tinha um entrave jurídico, porque no passado fizeram uma licitação mal feita, que estava constando que estava asfaltada, e como é que você vai fazer um tratamento de subleito, de leito, de base, subbase, de uma rua que já existe o asfalto, mas sendo que ela não existe. Sim. E aí a falta do conhecimento da população leva a uma condenação do gestor que está naquele momento, que não é porque ele não quer, é porque ele não pode, verdade, muitas das vezes. Verdade. Né? A gente tem tentado se aproximar cada vez mais da população, explicar justamente essas particularidades, principalmente no que diz respeito sobre a responsabilidade. Essa gestão ela foi responsável pelo licenciamento de apenas um loteamento, que é o loteamento Porto Poxim. Esse loteamento ele foi entregue com toda a infraestrutura. Inclusive, nós exigimos uma contrapartida social da empresa e eles construíram uma creche e entregaram para o município. Então, esse é o novo modelo que a gente começou a construir lá em 2017 e a gente tem dado continuidade até agora. E como é que você, à frente da secretaria, que você fazia essa questão do planejamento, execução de projeto de infra? Então, veja, lá o prefeito é um profundo conhecedor sobre a cidade, ele é um estudioso. Então, as principais demandas partiam dele. A nossa parte era justamente elaborar os projetos, fazer o planejamento e fazer as licitações. A gente tem hoje uma secretaria muito bem estruturada, com setor de planejamento, que consegue produzir também projetos lá dentro. A gente não trabalha só com contratações,
Nós temos uma empresa terceirizada que dá um suporte por trás para alguns outros tipos de projetos. Agora, os projetos que têm uma relação mais próxima com a comunidade, como, por exemplo, os equipamentos turísticos, a Bica, o Cristo Redentor, foram produzidos lá, elaborados lá, porque a gente tem arquitetos lá que vivenciam a cidade. Então, a gente também tem essa boa relação, consegue inserir os nossos projetos com a necessidade e as demandas da nossa sociedade. O corpo técnico hoje lá da Prefeitura de São Cristóvão, ela é efetivo ou ela é comissionado? Nós temos efetivos e comissionados. Recentemente, nós convocamos 2 engenheiras como efetivas. Maravilha. E como é que você vê essa questão da preocupação preventiva, né? Porque a gente muitas das vezes vê a questão do gestor, ou então, às vezes, quem está à frente da pasta da Secretaria de Obras, muitas das vezes é aquele cargo político e não coloca uma pessoa técnica. Eu vejo que não é o caso lá de São Cristóvão, colocou uma pessoa técnica na área técnica que deveria ser um engenheiro. Não só, estou falando na nossa parte da engenharia civil, que Júlio é engenheiro civil, assim como eu, mas um engenheiro, uma pessoa que tem um olhar técnico para aquilo. Então, a manutenção preventiva, tenho certeza que deve ser um ponto crucial para você. Como é que você vê essa questão para ser gestor? Porque a gente sabe que tem a burocracia, né? O Brasil é um país burocrático, mas a preventiva ela é milhões de vezes mais barata do que uma emergencial. Então, na verdade, a gente teve que fazer uma virada de chave, porque realmente não existe essa cultura da manutenção preventiva. Nós lá, quando eu cheguei em abril de 2021, eu fiz questão de implementar nas novas obras um manual. Todas as obras nossas, inclusive, qualquer pessoa consegue acessar no QR Code, na placa de inauguração, você vai lá, acessa, e lá você tem todo o manual de instruções, manual de manutenção preventiva, com as datas de validade para cada produto, para cada serviço, e qual a periodicidade que é feita a manutenção. Nós fizemos questão de implantar isso, porque a gente tem compreensão que é muito mais barato a gente fazer a manutenção preventiva. Isso já está implementado, é claro que a gente está ainda num processo de execução ainda de execução dessa ferramenta, e eu acredito que a gente, num futuro próximo, a gente esteja completamente estabilizado e na execução plena da manutenção preventiva. Porque, além disso, a gente tem que ter um bom contrato, uma boa empresa que tenha expertise nessa área, né? Então, também nós já estamos preparando, vai sair agora uma licitação de manutenção preventiva e corretiva dos prédios públicos. Maravilha. Ô, Júlio, como é que é essa questão? Vocês têm quantas barragens hoje em São Cristóvão? Lá, barragem de captação tem a do Rio Poxinho. Só aquela ali, o Rio Poxinho. Mas o SAI não tem mais alguma, não? Tem, mas são barragens menores, né? Lá na sede a gente tem uma lá a do Rio Comprido e a do Muniz. Então, e aí, voltando a essa questão do assunto da barragem, também não está aqui na nossa pauta, mas é um assunto importante, como a gente falou da questão da manutenção preventiva. Eu já dou os parabéns ali. Eu acho que fica, não sei se o município também tem alguma parcela na manutenção daquela barragem, ou só fica a cargo da DESO, mas eu tive uma visita técnica naquela barragem, está exímia, está perfeita. Exemplo aqui no nosso estado, como deve ser uma barragem ali. Então, assim, o pessoal, a população de São Cristóvão pode ficar despreocupada, porque se tem uma barragem segura em Sergipe, ela se chama aquela ali do Rio Poxinho. Na verdade, lá a gente só faz mesmo o monitoramento através da Defesa Civil. A execução da manutenção em si, eu acho que é só a 10 mesmo. Bom, a gente sabe que a tecnologia hoje ela está presente em tudo, e não diferente na nossa parte, das nossas obras. Como é que você vê essa tecnologia vem impactando dentro da Secretaria de Obras, dentro do município? De forma muito positiva. Eu sou um grande entusiasta dessa área, né? Eu gosto de inovar, o prefeito também gosta de inovações. Um exemplo disso eu acabei de falar, que foi justamente o uso do QR Code nas nossas placas de inauguração, justamente para melhorar essa comunicação com a comunidade. Dentro da secretaria também nós contratamos uma empresa, uma consultoria para fazer o plano de implementação do BIM. Nós já temos esse plano lá, ele já está construído, só falta agora implementar, colocar em prática. Nossos projetos são contratados em BIM já. Todas as empresas, quando a gente abre uma licitação,
uma das exigências é que os projetos sejam em BIM. E lá dentro da nossa secretaria também nós estamos estruturando completamente nossas máquinas, nossas ferramentas de programas, de softwares e também na parte de planejamento. Então, a gente está muito bem avançado nessa área de tecnologia, de inovação. A gente tem buscado bastante parcerias também com a iniciativa privada, trocando informações do que há de mais novo e tentar inserir dentro da nossa secretaria. E dar o treinamento também para o pessoal, né? Porque são custos caros. Sim. Né? E a gente sabe que, às vezes, por exemplo, um gestor, às vezes, fala, pô, mas eu vou investir naquele fulano, porque pô, daqui a 4 anos o cara vai sair. Então, o cara que tem pensamento de um serviço bom, o cara não pensa nisso. Ele vai lá e investe para poder o pessoal ficar adepto àquilo que vai ser exigido, né? Sim. Dentro desse programa de implantação do BIM, nós fizemos alguns cursos também, porque a gente tem essa visão de futuro. Não interessa se amanhã ou depois, infelizmente, isso acontece também na iniciativa privada. Justo. Hoje você investe num colaborador, amanhã ou depois ele pode sair, isso é muito natural. O que falta é a gente mudar, implementar essa cultura, estabelecer essa cultura lá dentro da secretaria, isso já está estabelecido. Se um servidor sair, que venha outro e que a gente agora, a partir de agora, cobre essas prerrogativas dele, essas qualidades, essas qualificações. Na nossa profissão, a gente é julgado como o destruidor do mundo, né? Porque é o concreto, é derrubando árvore, edificando onde existe plantas, né? E a sustentabilidade ela está presente não só hoje, mas um todo, mas a gente sabe que a execução da sustentabilidade, muitas das vezes, ela é complexa, né? Porque a lei, muitas das coisas, você quer empreender, tem a questão da sustentabilidade, a gente tem que andar sempre em caminho com a infraestrutura e a parte ambiental. Como é que você lida com isso? A gente lida de forma muito tranquila. Inclusive, nossos projetos a gente tenta fazer de forma bastante sustentável, a gente investe nisso. Estamos investindo também, nós elaboramos um projeto para a construção de uma usina fotovoltaica de aproximadamente 5 milhões de reais. Isso é uma coisa para o futuro, a gente precisa agora captar recursos para colocar em prática. Nós temos um plano diretor que tem um olhar muito especial para essa área de meio ambiente, inclusive nós somos muito questionados por ser um plano diretor muito restritivo, mas a gente acredita no que foi feito, de forma muito... foi feita audiência pública, uma construção muito coletiva, colaborativa, e é um documento que a gente nos orgulha muito. Estamos também elaborando agora um plano de desenvolvimento econômico, plano de gestão de desenvolvimento. Isso já temos essa empresa, ela está elaborando esse programa para a gente avançar de forma sustentável nas nossas obras, nos nossos serviços. Eu acho que é o futuro da nossa cidade. Você está pré-candidato a prefeito, com fé em Deus o povo vai eleger você, né? E a vontade de Deus também. O que é que você poderia dizer para o próximo secretário que você indique, que eu acho que vai ser uma pessoa técnica também? Quais as competências, quais as responsabilidades para poder ser um secretário eficaz? Tem que ter liderança, né? Tem que ter um espírito de liderança, mas também, por ser um cargo político, é necessário que a pessoa também tenha que ter esse olhar técnico, mas também tem que ter uma visão social, para que a gente não coloque lá um tecnocrata que veja só números, a frieza dos números, e a gente aí, às vezes, tome decisões que poderiam ser direcionadas de outra forma. Eu acho que a gente tem que ter uma pessoa com essas qualidades. Eu acho que essa é a principal qualidade que a gente tem que ter. Liderança e também esse olhar social. Você falou na questão de recursos, né? Como é que faz essa parte dessa gestão financeira? Como é que divide-se essa parte? Porque, para quem é fora, né, que não entende, eu já fui secretário de obra no município aqui de Riachuelo, tem um tempinho já, não vem um caso, senão eu vou entregar minha idade, né? A gente sabe a dificuldade que é fazer uma gestão de pouco recurso. Sim. Porque você tem que fazer
que é que nem Jesus Cristo, né? Pegou um pão e dividiu para o monte, né? Eu não me lembro o nome do monte. Agora o pessoal dos católicos agora vão dar descotada. Mas eu lembro que a questão daquela cena do Jesus Cristo dividindo o pão é a mesma coisa, é um gestor na sua pasta, como secretário. Como é que é feita essa parte da gestão financeira lá da Secretaria de Obras de São Cristóvão? Então, a gente tem que olhar os dois lados, né? Além da pouca receita que o município tem, a gente tem que olhar também as demandas. Quando a gente tem um município que tem pouca receita, mas tem poucas demandas, tudo bem. Mas, particularmente o nosso, como eu falei logo no início, a gente tem um passivo muito grande de obras de infraestrutura. E a gente tem pouca capacidade de investimento com recurso próprio. E é por isso que a gente precisa ter uma equipe técnica muito boa e também tem que ter uma pessoa que tem expertise na captação de recursos. Nessa gestão, graças a Deus, a gente tem um prefeito que tem uma boa relação, né, com os principais parlamentares e tem conseguido alguns tipos de investimentos com recursos federais. Isso que é muito importante. E, além disso, foi necessário que a gente fizesse algumas contratações de operações de créditos para que a gente fizesse investimentos, porque a gente não tem recurso próprio para fazer investimento, porque senão a gente vai desassistir outras áreas que são tão importantes quanto a área de infraestrutura, como, por exemplo, a saúde, a educação, a assistência. A saúde, especificamente, a gente tem lá uma unidade de 24 horas, que não seria uma obrigatoriedade do município, e a gente mantém num custo de aproximadamente 700, 800 mil reais por mês. Esse recurso a gente poderia estar investindo em outras áreas. A gente poderia estar pavimentando diversas ruas, mas é uma decisão do prefeito que esse recurso fosse direcionado para a educação. Eu não confesso para a você. A saúde, perdão. Eu confesso a você que ainda não fui lá visitar. Me falaram que tem uns restaurantes agora ali naquela região ali da igreja, ali. Sim. Que tem um museu, né? Disse que agora botaram uns restaurantes ali legais, né? Um cafezinho da noite e tal. Confesso que ainda não fui, mas vou visitar lá. Por favor. Essa questão, ô Júlio, que é aqui, para quem não sabe, quem está assistindo a gente, São Cristóvão é a terceira ou a quarta cidade mais velha? A quarta mais antiga do Brasil. A quarta cidade mais antiga do Brasil. Isso quer dizer que existem muitos prédios tombados pelo IPHAN. Isso. E a gente sabe que também um processo licitatório envolvendo IPHAN demora. Isso. Né? E às vezes a sociedade vê lá o prédio caindo aos pedaços e fala, mas a prefeitura não vai fazer nada, o prefeito não vai fazer nada. Muitas das vezes, essa questão de obra que envolve o IPHAN é longo, porque exige uma mão de obra específica, especial para aquele tipo de... Não adianta você botar lá qualquer tipo de pedreiro, qualquer tipo de marceneiro. Né? Nós temos lá umas vigas centenárias lá, que ali não chegam cupim nunca, né? Naqueles prédios tombados lá. Como é que faz aquela parte ali, o Júlio? Que não seja um prédio público que envolve ali as igrejas. É a arquidiocese ou também a prefeitura entra com um apoio para aquela manutenção daquelas igrejas centenárias? Não, então depende da propriedade. As igrejas é propriedade da arquidiocese, então é uma responsabilidade da arquidiocese. A prefeitura entra com outro tipo de ajuda pessoal para manter as igrejas abertas, né? Porque a gente tem o centro histórico lá, o seu potencial turístico. Então, a gente cria todo esse ambiente, como você falou lá, que agora está com diversas opções lá de visitações para o turismo. Nós temos lá vários restaurantes que funcionam à tarde, à noite. Então, nós criamos todo esse ambiente favorável justamente para que a gente gere emprego e renda naquela localidade, compreendendo justamente a particularidade do centro histórico. Por falar nisso, a gente também está com um projeto que deverá ser licitado em breve, que é a rodovia que liga o aeroporto de Aracaju ao centro histórico, que é justamente para aproximar os turistas que estão em Aracaju para a nossa cidade. Que hoje, para o pessoal que está lá no Hotel da Atalaia para chegar em São Cristóvão, demora 1 hora de relógio, porque tem que passar por todo o trânsito, pegar a rodovia João Bebe Água para chegar lá no centro histórico. A gente pensando justamente em melhorar esse fluxo de turismo, a gente está fazendo esse investimento nessa área. Eu acho que ainda falta um pouquinho da cultura dos gestores, não estou falando em específico São Cristóvão,
de atrair o turismo, né, aqui para Sergipe. Sim. Aí tem tanta coisa bonita, bicho, mas a gente vê uma cidade que não é explorada da questão da nossa cultura, né, sergipana. Essa tem uma região lá que um colega estava almoçando um dia desse, um restaurante aqui, para não fazer propaganda, mexer, que ele não está patrocinando a gente. Ele falou sobre um restaurante que tem a Ribeirinha, lá perto da João Bebe Água. Eu não conhecia ainda esse... Não, na verdade tem um que é lá no Que é uma- povoado Pedreiras. Eu acho que No é esse Pedreiras. mesmo, que tem um peixezinho, uma Isso telha e mesmo. tal. Aí falou muito bem, então seria... Mas disse que o acesso é ruim ainda. Então já é um ponto para Não, você... o acesso é bom, porque aí nós investimos lá 5 milhões de reais, fizemos a pavimentação em asfalto do centro histórico até o povoado Pedreiras. Então, a pessoa que chega... Hoje, então, tá normalizado. Pronto. Exatamente. Então, que isso aí já tem um tempo já que eu sentei com Ah, ele. Ele falou, rapaz, o que ainda precisa dar uma melhorada é o acesso lá. Rodovia Paraíso das Águas. Isso é uma rodovia que é um orgulho para a gente. Então, explorar um pouco mais essa questão da divulgação, né? A prefeitura vê uma maneira de tentar explorar essa questão da cultura e dos restaurantes que lá tem. Mas a gente tem uma comunicação muito boa nas redes sociais. É um restaurante que, se você for lá dia de domingo, você tem dificuldades em estacionar os carros, porque é muito bem movimentado, é muito conhecido. A gente compreende a potencialidade lá daquele local. Se você for lá, você vai ver um do pôr do sol mais lindo que você já viu em sua vida. Não tenha dúvida disso. Eu convido você para pagar esse almoço lá. Oh, maravilha. Oi. Nosso Murilo aqui, nosso produtor, já está devendo 2 pizzas. Que ele fica mexendo no telefone e ele esquece de botar em silencioso. A gente tem uma coisa aqui que se tocou o telefone, fez barulho, paga a pizza. Ele está devendo 2 já. E agora nosso futuro prefeito vai pagar esse almoço. E eu vou lá, para poder comer. Ô, Júlio, como é que você faz essa questão? Como você falou, é difícil poder gerir a questão de verbas, que a gente sabe que é pouca, né? Mas como é que você... Para priorizar, né? Porque a gente sabe que existe pessoal A, B, C, pessoas que sabem que aquele tem uma votação expressiva para a gente, outros que não, mas quando a pessoa ganha, ela tem que ser o prefeito de todos. Exatamente. Como é que você faz essa questão da priorização das obras? Então, como eu disse, quem traça as prioridades é o prefeito. O que nós fazemos lá é fazer levantamento de dados, de diagnóstico e elaboração de projetos. As definições das prioridades é ele quem dá o direcionamento. É claro que é importante que a gente dê o nosso posicionamento também, porque tem alguns critérios que são técnicos, não é puramente técnicos. Mas também tem critérios sociais, critérios políticos, a gente não pode dissociar também nossas decisões das decisões políticas. Então, é importante que a gente faça um documento bastante robusto, com informações muito sensíveis, para que o prefeito possa tomar as melhores decisões. Lá na sua gestão, porque lá em Riachuelo eu era secretário de obra, tomava conta da iluminação pública, tomava conta dos vigias dos prédios, não sei como é que funciona lá. E o nome não era nem secretário de obra, era secretário de infraestrutura e meio ambiente, lá em Riachuelo, em específico. Como é que é lá em São Cristóvão? Você lá é só de infraestrutura. Lá tem um setor de serviços urbanos que cuida dessa parte de iluminação pública, limpeza urbana, limpeza de canais, e tem uma secretaria específica de meio ambiente, que agora a gente está estruturando. É uma secretaria que já está fazendo licenciamento, e inclusive convocou também alguns técnicos que passaram no último concurso, justamente para que a gente consiga implementar as políticas públicas voltadas ao meio ambiente. E a parte de infraestrutura, a gente trabalha mais nessa parte de obras mesmo, de infraestrutura, projetos de urbanização. Hoje nós estamos com um setor também de manutenção de vias, de prédios públicos, justamente para dar esse suporte lá ao prefeito. Na sua gestão, quanto secretário, você teve algum desastre natural lá que aconteceu, que você teve que lidar para poder, na emergência? Teve alguns deslizamentos de terra, mas a gente atua como um apoio, porque a Defesa Civil, até bem pouco tempo, até esse ano, estava lá vinculada à nossa secretaria. Hoje nós já temos uma secretaria de Defesa Social, que tem um secretário, e a Defesa Civil está lá. E a gente dá o suporte técnico, em parceria também com a Defesa Civil Estadual, é muito bom dizer,
e justamente para dar alguns laudos, algumas indicações, algumas sugestões e também na elaboração de projetos de contenções, porque a cidade lá, o centro histórico, é uma cidade que tem um relevo muito grande, tem algumas particularidades, tem umas áreas de risco. Nós fizemos alguns diagnósticos, um plano de contingência também, e estamos também elaborando algumas contenções. Já fizemos um muro de contenção da Avenida Contorno e temos 2 projetos prontos, estamos só aguardando o recurso para executar. Maravilha. Peço só um segundinho da sua pessoa. Agradecer aqui nosso patrocinador, a Geobras, em nome do Danilo, pensando em serviços geotécnicos, Geobras, 3D Engenharia, nosso amigo Daniel Diniz, pensando em construir aquela casa padrão luxo, 3D Engenharia, Barbearia Marcelo, pensando naquele corte masculino, aquela barbazinha na régua, nosso amigo Marcelo lá fica na Farolândia, aqui em Aracaju. Soedes Empreendimentos, nosso amigo Ediclei Vieira, este faz obra pública. Bergs Hidráulicas. Bergs Hidráulicas é uma empresa de serviços hidráulicos aqui, nosso amigo Berg. Suprimac é aluguel de equipamentos e máquinas para sua construção, nosso amigo Marquinho, nosso amigo Júnior. E a GL Construções, nosso amigo Gustavinho, fazendo empreendimentos de construção. Nosso Murilo até, inclusive, mora em um empreendimento da GL Construções. Nosso abraço. Então, Júlio, como é que é feita essa questão da fiscalização da obra e a questão da secretaria para exigir, né, a garantia das obras públicas, né? Muitas das vezes as empresas fazem, declina demais uma licitação. Eu faço obra pública, nunca fiz obra lá em São Cristóvão, então não posso nem pegar no meu pé, né? Rapaz, você inclusive. Então, assim, mas o que a gente vê hoje são as empresas declinarem demais, né? Temos a nova lei de licitação, que só pode botar até 25%, mas o pessoal ainda vai naquele vício lá de 30%, 35%, e às vezes o cara, por exemplo, dá um exemplo aqui, pavimentação em paralelepípedo. O cara tem uma pedreira, dá aquela declinada lá e justifica que ele tem uma pedreira, então o custo dele é menor do que tal e consegue baixar aquele tanto. Mas a gente sabe que a qualidade de um cara que baixa tanto o preço não é igual a um cara que baixou 10%. Não estou dizendo que a gente tem que mensurar a quantidade, que a gente sabe, cada empresa sabe onde pode baixar. Como é que essa questão da fiscalização da Secretaria de Obras, até mesmo para poder exigir uma posterior garantia das obras? Na verdade, a garantia está lá no contrato, né? A gente só faz com que ele cumpra. Inclusive, a gente, de forma sistemática, a gente notifica as empresas quando tem algum tipo de serviço que está executado de forma inadequada, mas é claro que é impossível que a gente controle a par e passo cada pedra que seja batida lá. Aí, lá na frente, isso pode acontecer algum tipo de problema, mas só que a gente tem cobrado de forma sistemática das empresas contratadas. Inclusive, tem algumas que já foram até punidas lá. Quando a gente parte para alguma obra que exige uma fiscalização muito mais firme, de uma forma mais segura, como, por exemplo, rodovias. Quando são obras de rodovia, a gente contrata uma empresa para fazer o controle tecnológico, fazer a supervisão a par e passo, full time. Então, existe uma equipe lá full time executando o controle tecnológico de toda a pavimentação. As obras de pavimentação, como eu falei lá, da rodovia Paraíso das Águas, que foi executada em pavimento asfalto, a gente contratou uma empresa. Nós estamos em execução agora uma outra rodovia que liga a João Bebe Água ao Distrito Industrial. Nós também contratamos uma empresa especializada na fiscalização, porque a gente tem essa preocupação. A gente compreende que são investimentos altíssimos, são obras, essa obra que eu acabei de falar, que é a rodovia Carlos Pina de Assis, são 13 milhões de reais. Então a gente precisa investir também na supervisão, porque infelizmente são obras de velocidade, se a gente não tiver uma equipe lá full time, em algum momento a gente vai ficar desprotegido. Parabéns pela essa iniciativa de você contratar até uma empresa especializada naquilo, porque o cara, quando se forma, a visão de quem está do lado, o cara é engenheiro de tudo, né? É o que fala o engenheiro da NASA, o cara faz tudo. Então não é. O médico, ele se especializa em ortopedia, ele vai cuidar de osso. O cara se especializa na parte cardio, vai ser coração. Então, assim, cada um no seu cada qual. Claro que a gente sabe que o engenheiro de município, eu também já fui
um fiscal de obra de município, a gente sabe que a gente bate escanteio, corre para a área, cabeceia, se brincar, vira goleiro, e se não tiver gandula, a gente vira gandula também. É verdade. Mas a gestão, com essa preocupação de você ter uma obra específica, tem que ter uma visão mais técnica, tem que estar o cara ali full time, né? Que é uma coisa que o funcionário da prefeitura não vai ter condições, porque ele não vai ter condições de fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Então, você contratar específico para isso, isso é uma iniciativa muito Uma boa. obra de pavimentação, num dia o cara lança uma camada e se você não estiver lá acompanhado, perde o controle. Pensando nisso também, nós estamos contratando, fazendo a licitação, já preparamos para contratar uma empresa de controle tecnológico, justamente porque, além da gente exigir os laudos, né, por exemplo, de resistência de concreto, a gente também tem que fazer o contraponto, a gente fazer os nossos ensaios justamente para compatibilizar os resultados, né? A gente tem essa preocupação. Que não existe a verdade absoluta. Exatamente. Né? Ô, Júlio, quais são... Então, aí você falou essa questão de contratar tal, e a gente esbarra na burocracia. Burocracia, Brasil, a gente já até falou até antes aí, em algumas perguntas atrás, você esbarra demais na burocracia. Como é que você vê essa questão da burocracia na legislação quanto à execução dos projetos? O que ela faz o que você acha desse entravamento que acontece? Você acha que dá para dar uma desburocratizada em alguma coisa? Algum ponto que poderia ser melhorado na burocracia para poder soltar um pouco mais? Quem sofre na ponta, como eu sempre falo, quem sofre na ponta é sempre o povo, né? Assim, eu particularmente acho que ainda nós não estamos muito maduros para partir para essa desburocratização. Eu acho que a gente tem que aprender a lidar com ela, trabalhar de forma mais planejada, antecipar mais alguns tipos de problemas que possam ocorrer, como eu acabei de narrar aqui, se preparar melhor. Se você tem um tipo de obra mais específica, você sabe que vai precisar de uma contratação de uma empresa de supervisão, então você já coloca lá na sua matriz de planejamento. Eu acho que a gente precisa lidar mais com isso, ao invés de estar só reclamando da burocracia. É claro que em alguns momentos a gente percebe que trava, mas a gente tem que saber lidar, saber contornar todas essas dificuldades e desconstruir isso, porque senão a gente fica só, às vezes, se auto-sabotando, encontrando barreiras para não fazer determinada coisa. Então, a gente tem uma visão completamente diferente disso, a gente tem que saber lidar, tem que planejar mais. Eu acho que o que falta muito também na gestão pública é planejamento. Planejamento. Você ganha tempo, né? Que às vezes Exatamente. A pessoa fica tudo... Rapaz, eu tenho que soltar essa licitação porque vai perder o recurso. Então, isso é falta de planejamento. Exatamente. Mostra que a gestão não está fazendo gestão, está fazendo de conta que está gerindo alguma coisa. Né? Em alguns momentos, é claro que a gente precisa dar um pouquinho mais de velocidade. Por exemplo, chega um recurso, um determinado parlamentar destinou um recurso para você. Você está lá completamente despreparado. Hoje, a gente está vivendo um ambiente político e tem prazos, né, para fazer licitação, para dar ordem de serviço. Então, a gente precisa acelerar um pouquinho mais. Então, nesses momentos, é quando a gente sente que a burocracia atrapalha um pouco. Ô Júlio, a gente falou lá em algumas perguntas atrás sobre essa questão de ouvir o povo, poder saber onde é que precisa. Muitas das vezes, quando eu falo particularmente de mim, né, eu faço muita reforma de colégio, participo de muita reforma de colégio de licitações. E a gente escuta sempre das diretoras: pô, o secretário não me ouviu, eu não precisava de fazer isso aqui não, eu precisava de mais 2 salas, porque aqui o povo já está um em cima do outro, e tal, e tal, tal, tal. Como é que funciona na sua gestão de secretário para poder ouvir tanto a comunidade como aqueles que estão à frente de setores, no caso esse aqui, da educação, mas também pode ser também de um posto de saúde que esteja necessitando de algumas salas extras. Vocês ouvem, vocês participam da parte do planejamento? Sim, claro. Por exemplo, a gente está na fase final já de elaboração de 2 projetos importantes, que são os 2 mercados, lá, um do Centro Histórico e o outro lá do Grande Rosaéusio, no Eduardo Gomes. Nós colocamos nossa equipe em campo justamente para fazer esse levantamento de diagnóstico, ouvir não só a população, mas também as pessoas, os comerciantes que estão lá na localidade, justamente para que a gente elabore um projeto que tenha muito a ver, que tenha essa ligação com eles, com as suas necessidades.
Lá na praça, numa praça lá, Horácio Souza Lima, no bairro Rosa Elze, nós também escutamos a população. Teve um pessoal que é do skate, que fizeram a solicitação, nós fizemos uma adequação no projeto. O projeto já está na fase de análise na Caixa e muito em breve a gente também está licitando. A gente faz questão não só de ter equipe técnica que tenha vivência lá na cidade, que é muito importante, porque a gente é muito questionado por ter técnicos de Aracaju, né? Mas a gente hoje tem uma equipe técnica que moram lá na cidade também, tem gente de Aracaju, mas a gente faz questão que a gente coloque esse povo que vai em campo para ouvir a população, para que a gente elabore projetos mais dentro da realidade do nosso município. Parabéns, parabéns, porque eu sempre, quando eu converso com alguém sobre política, eu gosto bastante de política, gosto de falar sobre política, é que o gestor ele tem que ouvir mais a população. Não só aqueles pares que estão à frente, que no caso seu, como secretário até um dia desse, né? Não agora, mas tem que ouvir a população, porque só sabe onde dói o calo quem está calçado a bota. Né? Eu não posso dizer que seu pé está doendo se eu não estou calçado no seu sapato. Então, você tem que sentir da população a necessidade. E a gente, às vezes, o gestor, vou passar aquela rua ali não, só tem 2 casas. Porra, mas aquele cara que está morando lá 2 casas lá, o cara mete o pé na lama. Não tem uma água encanada. Eu acho que hoje em dia, provavelmente deve estar tudo. Já a cidade lá de São Cristóvão hoje, só quem mora bem na zona rural, que eu acho que não possa ser ainda de poço ainda, né? Mas acredito que seja uma boa Nós população. ampliamos bastante o nosso abastecimento de água, inclusive o SAI de lá foi premiado justamente por ter ampliado esse serviço também para os povoados. Nós temos um município que tem mais de 30 povoados. Nós ainda não conseguimos atingir a sua plenitude, mas avançamos bastante. Para quem não sabe, a gente fala SAI, né? A SAI é o Sistema de Abastecimento de Água... De água e esgoto. E água e esgoto, justamente. Mas então, lá só do centro histórico e povoados. Mas a DESO atende alguma coisa lá? A DESO opera só no Grande Rosa Elze. No Grande Rosa Elze, pronto. Lá eles fizeram a obra de rede de esgoto, mas ainda não está em operação. Está aguardando alguns detalhes, de equipamento não está na nossa pauta. Não está na nossa pauta aqui, mas eu me lembrei de um tema que foi bastante comentado enquanto eu fui engenheiro de um município. O pessoal não tinha esgoto tratado, e aí veio aquele recurso no passado que vai esgotar tudo. Só que aí o povo começou a pagar taxa. E nessa foi uma guerra para poder o povo pagar essa taxa. Como é que você, enquanto gestor, porque nessa época eu não era gestor, né? Eu estava só como engenheiro. Quem recebe a pancada é o gestor. Como é que o gestor pode lidar com a população para poder mostrar para ela que é muito importante ter um tratamento de esgoto em vez de jogar ao céu aberto na porta da sua casa? Então, isso aí é muito diálogo e também mostrar a presença da administração pública na sociedade. Porque, de fato, quando a população é cobrada por um imposto e o serviço não é bem prestado, aí, de fato, aí gera esse clima hostil entre a população e a gestão. Mas a gente tem muita clareza, a gente sabe se comunicar muito bem com a nossa população. Um exemplo claro disso é a nossa arrecadação com o IPTU. Ela praticamente triplicou, porque justamente a população tem a sensação de que o serviço está chegando, está sendo bem feito. Então, é isso que a gente precisa fazer. Chegar mesmo, inundar a população com informações, com serviços, com políticas públicas de verdade. E aí eu acho que é o grande segredo disso. Aí eu acho que, bom, você saindo vencedor no pleito que está para ser, né? Tem um gestor, engenheiro, eu sempre pesquisei, gostei sempre de leitura, e os grandes gestores, os grandes administradores públicos sempre são engenheiros. Não estou dizendo só na nossa área de civil, mas sempre são engenheiros. Então, assim, não existe um melhor administrador do que um engenheiro. A gente sabe como lidar com a proatividade. Então, tem essa visão, continue sempre nessa visão. Não vou me ensinar não, que você é mais velho que eu. Será? Os cabelos brancos falam por isso. Então, Júlio, continue nessa pegada aí. A questão dos projetos mais significativos, não estou falando em questão de valores, certo? Mas sim de impacto social que você, enquanto esteve à frente da Secretaria de Obras, você executou.
Então, sem dúvida, são as obras de pavimentação, porque hoje ainda tem muita gente na lama. Por exemplo, a gente tem lá uma comunidade, loteamento Rosa do Oeste. Lá tem aproximadamente 30 ruas. Nós pavimentamos 9, mas ainda tem mais 20 ruas lá na lama. E principalmente quando chove, as pessoas praticamente perdem a dignidade, não sentem a sensação da administração pública. Então, sem dúvida, essas são as obras que mais impactam a gente na Secretaria de Infraestrutura. Mas é claro que a gente tem outras obras também pensando no futuro. Aí são obras mais estratégicas, que aí não é uma obra que é escutada pela população. Isso aí é uma visão mesmo empreendedora, uma visão empreendedora de futuro do prefeito. Por exemplo, que é essa rodovia, a rodovia que eu falei que liga o aeroporto ao centro histórico, justamente para a gente melhorar o fluxo de turismo no centro histórico, para também melhorar a nossa arrecadação, porque São Cristóvão hoje ainda depende muito de recurso federal. Então, pensando no futuro, tentando melhorar a arrecadação, a gente está fazendo esse tipo de investimento. Estamos construindo também um distrito industrial, que é onde está hoje a Maratá, lá às margens da BR-101. É uma obra que é para o futuro, não tem nenhum resultado eleitoral, justamente porque não passa, não é dentro, não atende nenhuma casa especificamente. Mas é uma obra pensando no futuro mesmo, pensando na melhoria da arrecadação, pensando na geração de emprego, que é uma demanda histórica lá na nossa cidade. As pessoas falavam muito que era uma cidade dormitório, que as pessoas só iam para dormir em São Cristóvão e trabalhavam em Aracaju, Socorro, e a gente está mudando essa história. É claro que a gente tem que ter continuidade, porque são obras que só vai ter resultado lá na frente, daqui a 4, 5 anos. Então, a gente tem esse olhar também para o nosso futuro. Esse tipo de obra, Júlio, eu digo para você que é de suma importância, porque assim, como vou dar um exemplo aqui, o ACM, o velho, que já falecido, ele, quanto governador, ou não sei se era prefeito na cidade de Salvador, ele fez aquela paralela. Ali, você vai na paralela, você tem 8 vias de indo e vindo. Sim. E quando fez aquilo ali, chamou de louco. É louco, porque naquela época a demanda de carros era pífia. E hoje, você vai na paralela às 6 horas da tarde, você não sai do lugar. Então imagina se lá atrás não existisse a paralela hoje. Como é que estaria hoje o caos na cidade de Salvador? Estou dando como exemplo. Sim. E você, enquanto prefeito, você pode também dar uma melhorada naquela questão da... Porque também a gente tem a questão social, que é também para você tirar o pessoal das suas casas ali, que naquela época ninguém respeitava plano diretor. Que eu vou estar lhe perguntar se existe plano diretor lá em São Cristóvão. Ele foi aprovado em 2020. Como eu falei, é um documento que nos orgulha muito. A gente tem sido até acusado de ser muito restritivo pelas principais construtoras. A gente tem uma tranquilidade muito grande que ele foi construído de forma muito democrática. Então, e é muito importante o plano diretor, eu até bato aqui em Aracaju que a gente está pecando no nosso plano diretor, que está caduco já, né? E só fica em estudo, não sai do canto. E a gente até, não vou cobrar aqui nada, porque nosso programa não é político, é um programa técnico, mas a gente cobra dos gestores, né? Que tem um pouco mais de atenção, porque o anseio é da população. Sim. Né? E aí eu falo assim, enquanto também que fui secretário, a gente sabe como é difícil a cultura do brasileiro, né? Você vai lá, o cara avança o negócio. Rapaz, não pode não, você tem que ter um recurso X aqui, da avenida você tem que ter X, da lateral você tem que ter Y. Vai falar isso pro cabo, que ele não pode construir no terreno dele. Verdade. No interior, porque no interior o cara quiser falar com o prefeito, ele bate na porta do prefeito, vim tomar um café com você. Na capital não acontece isso. Que o cara anda com meio mundo de segurança, mas no interior não. Interior, o cara bate na sua porta, entra e avisa depois que está dentro. É complicado, né? Uma maceira no meio de uma... Você acabado de asfaltar, deixa o negócio todo bonitinho, aí vem um abençoado, mete uma maceira no meio da avenida, um asfalto todo limpinho, bonito, fica aquele negócio, aquela poluição visual também, que eu acho que sempre me doeu o coração enquanto secretário. Eu vejo, e aí eu vou falar com a prefeita, né? Era a prefeita na época. Prefeita, vamos ver, não pode fazer porque... ali
vai ter uma confusão, vai gerar um desgaste político. Existe esse entrave também. Eu acho que acredito que você também, mesmo sendo uma cidade maior, com certeza deve existir esse entravezinho ou não? Não, Deus está equivocado nesse sentido. Não, mas de fato existe. Até porque é um plano diretor que vai fazer 5 anos, no próximo ano. Nós já estamos pensando também na sua revisão. É claro que não é um plano perfeito, mas do que foi feito, o documento que a gente tem lá, ele é muito bom, foi construído de forma muito técnica e tem nos ajudado bastante nas tomadas de decisões, inclusive no planejar do futuro mesmo. Ele foi base, por exemplo, a gente elaborou recentemente também um plano local de habitação de interesses sociais, que é um documento também importante, que lá tem muitas informações, tem todo o diagnóstico justamente das nossas demandas por habitação que você falou aí, que a gente precisa de produzir aproximadamente 3.000 unidades habitacionais para combater o déficit lá, tirar pessoas de dentro do Rio praticamente. Nós recentemente agora estamos finalizando uma primeira etapa de um conjunto habitacional, justamente para atender uma comunidade lá do Maria do Carmo. Nós contratamos uma operação de crédito para 107 casas, vamos dividir em etapas, justamente porque a gente compreende que é um projeto que, infelizmente, por questões técnicas, teve uma demora, mas a gente está tentando, de certa forma, destravar isso para iniciar o mais breve possível essa obra. Essa questão que você falou, esse déficit, né, que você tem de construção de casas habitacionais, poderia se fazer com tipos de inovações de meios de construção, né, diferentes, né? Não sair do tradicional, que a gente sabe que demora, uma casinha simples aí leva em torno de 2 meses para poder estar acabada, né? Uma casinha de, lá o quê? 50 metros quadrados você entrega? 51, ponto alguma coisa? 40 e 44 aqui a gente... Pronto, 44 metros quadrados leva em torno de 2 meses aí. Uma casinha dessa com uma equipezinha de 5, 6 trabalhando, leva em torno disso aí, 2 meses. Se você fizer uma estrutura de steel frame, você vai... muito rápido, né? A gente teve um colega aqui... Esse projeto específico é de parede de concreto. Parede de concreto. Para a gente aumentar a velocidade, a estrutura do telhado também, estrutura de metálica. Então já estão inovando para poder dar uma acelerada. Então eu queria saber essa questão da inovação, né? Com certeza. Porque as casas habitacionais, o pessoal ainda martela. Lá perto de minha casa, ali na Aruana, ainda está lá, o pessoal subindo de bloco. Aí quando você passa... Não muda o cenário. Daqui a pouco está rebocado, já estão chapiscando com a máquina e tal, mas ainda o tradicional é demorado. Sim. Então vocês já estão aplicando essa questão da inovação, mesmo a gente sabendo que custa um pouquinho a mais, mas a população vai ter sua casa mais rápido. Exatamente. Também, né? A gente está investindo justamente nisso, pensando em dar velocidade, diminuir custo e também inovando, né? Como é que fica essa questão do... planejamento urbano integrado com a política de obras públicas lá? Como é que funciona lá em São Cristóvão? O planejamento urbano com a parte da gestão de obras. Então, veja, o principal documento que nos norteia justamente nas tomadas de decisões nessa área é justamente o plano diretor. E como eu falei também, a gente está elaborando um plano de gestão PGID, integrada de desenvolvimento. É justamente a gente trabalhar as potencialidades de cada área. O que está previsto lá no plano diretor, dividir, setorizar toda a cidade e descobrir quais são as potencialidades. Justamente para que a gente execute obras que tenha direcionamento com determinada vocação para cada zona. Eu acho que a gente tem tido bastante sucesso. A partir do próximo ano, a gente vai conseguir avançar um pouquinho mais nessa área. A gente falou aqui há pouco questão da mobilidade, né, do pessoal. Mas como São Cristóvão é uma cidade histórica, não existia plano diretor lá naquela época. Então, construído de qualquer jeito, a gente não tem, que nem aqui em Aracaju, quadrantes, né, certinhos, a cada 25 metros você tem uma esquina.
lá é meio que bagunçado, porque da época mesmo, que foi planejado na época lá, que eu estou falando de 1500 lá vai bola, né, quando começou. É que ano que ela nasceu? 1591, tem 434 anos. Pronto, foi um dia desse, né? Então, aí, como é que é essa questão de lidar, o Júlio? Porque a cobrança também do povo é terrível, né? Essa parte histórica, naquela parte ali do Eduardo Gomes, tem muita ladeira ali, muita ruazinha estreita. Como é que é ser um gestor também nessa parte de mobilidade, né? Parte do trânsito em si. Porque o cara fala, pô, o cara só sabe botar sinal, pô, o cara só sabe botar quebra-mola. Né? E aí, pô, uma cidade que não tem esse recurso igual a Aracaju, não tem essa arrecadação também como Aracaju, para poder fazer viadutos, né? Túneis aqui, que a gente nunca fez túnel aqui em Sergipe, né? Como é que você lida com isso? Infelizmente, de fato, a gente ainda não tem capacidade de investimento nessas obras ainda mais estruturantes no ponto de vista da mobilidade. A gente tem feito alguns tipos de pavimentação, por exemplo, você falou lá que a gente não dá para pavimentar uma rua onde não passa ninguém. A gente tem feito isso, justamente para dar outros acessos. Por exemplo, a gente pavimentou uma rua, a Rua São Francisco, que liga dois bairros, o bairro Tijuquinha ao bairro Luiz Alves, que é uma nova saída, porque as pessoas que trabalham em Aracaju e que saem do Tijuquinha só tinha a saída lá pela entrada principal do Eduardo Gomes. Hoje eles conseguem sair pelo Luiz Alves. Então, tem pensado nisso. Paralelamente, a gente elaborou já a nossa licitação para a contratação de um plano de mobilidade, que a gente também vai fazer o plano de circulação, tanto do centro histórico, como lá da macrozona do Grande Rosa Elza, que é justamente para, no futuro, a gente começar a pensar de forma mais específica. A questão da mobilidade do pessoal, que a gente sabe, carroceiro, né? E a gente entende que existe a necessidade do emprego, né? Mas também tem os ativistas da questão animal, né? Aqui tivemos um embate grande, tivemos até manifestações na frente da Câmara de Vereadores aqui, na questão dos carroceiros aqui, que vivem na região ali de onde eu moro. Eu moro na Aruana, o pessoal mora ali no Santa Maria, que fica do lado ali do meu bairro. Lá vocês enfrentam também esse problema com a questão, que não é um problema que eu estou falando da pessoa em si, né? Sim. Mas a questão que, querendo ou não querendo, um carroceiro transitando em uma avenida, ele pode causar um acidente, porque a velocidade dele ali vai estar indo no máximo 10 km por hora. Né? Vocês têm esse problema também lá em São Cristóvão? Vocês enfrentam lá nós isso? Temos, agora não nessa magnitude que tem em Aracaju, né? Até porque lá as ruas são ruas de baixa velocidade. Agora a gente, de fato, tem um problema que é até um problema de Aracaju que repercute lá na nossa cidade. Tem muitos carroceiros que vêm de Aracaju e colocam resíduo de obra, resto de obra lá naquela região ali do Marcelo Deda, que fica ali no Jardim Universitário. A gente tem tido esse problema, que tem tentado identificar quem são para tratar. Agora, sim, com relação a fluxo, interferir diretamente na mobilidade, o problema lá eu acho que é menor do que em Aracaju. Eu bato na tecla direto por conta dessa questão que você falou aí, de descarte do entulho. Exato. Porque se tivesse a consciência, porque o problema do Brasil é o brasileiro, que eu falo, né? O problema do Brasil está no brasileiro, porque é justamente isso aí, a cultura. O cara está aqui, bota lá o entulhozinho, ganhou lá seus 20 contos do carrego, aí o cara olha para o lado, olha para o outro, tem um terreno ali do lado, pô, descarta lá. Porra, aquilo ali vai dar barata, vai dar rato. Pô, joga na frente da sua casa, pô, não joga na frente da minha, não. Aí lá onde eu moro mesmo, tem uma avenida que ainda tem muito terreno ainda para ser construído lá, e o pessoal descarta bastante. Uma maneira que o pessoal da Associação dos Moradores Locais fizeram, que não tem calçada, né, porque ainda é um terreno, foi colocar pneus e fazer umas plantaçõezinhas de algumas plantas. Mas o abençoado dos carroceiros vai lá e tira o negócio para poder jogar o negócio. Aí vem a prefeitura e limpa, que faz o papel dela. Sim. Né? A gente tem que chegar no denominador comum, você, quando se, com fé em Jesus Cristo, venha lograr êxito, conversar com esse pessoal, conscientizar, porque não adianta só multar. Claro que o brasileiro só aprende quando pega no bolso, mas é um pessoal que tem uma renda baixa,
Não adianta você fazer um negócio desse, você vai criar um mal-estar para você. Mas eu acho que uma conscientização do pessoal que trabalha com isso. Pessoal, a gente vai botar caixas. Onde é que vocês querem caixas coletoras? Que seria isso aí, uma gestão de chegar assim, onde você precisa uma caixa coletora? Bom, nesse bairro eu vou botar aqui, aqui, aqui. Ali vou botar ali, ali, ali. Porque justamente isso aí, para poder evitar essa questão Porque às vezes a pessoa não tem nem onde andar, né? É porque, na verdade, a gente ainda trata isso de forma muito pontual e acha que é só um problema de limpeza urbana, quando, na verdade, é além disso, né? É uma questão ambiental, uma questão de educação. Quando a gente tratar isso de forma mais colaborativa, eu acho que a gente vai avançar um pouquinho mais. Você estava falando aqui, Júlio, na questão de tirar os ribeirinhos ali na beira dos rios, né? Por conta justamente dessas inundações que a gente teve agora no Correntiano, lá no Rio Grande do Sul. Então, você já está pensando à frente. Parabéns por isso. Mas como é que você consegue, enquanto secretário, né, ver além disso aí para poder pensar num tipo de obra que possa sanar, né? Que a gente sabe que com catástrofe da magnitude que existiu no Rio Grande do Sul, você poderia ter feito uma obra milagrosa e ia acontecer do mesmo jeito, só que a pancada ia ser menor. Sim. Né? E aí você fica levando para trás, para frente, para frente, para frente, para trás. Levando para trás lá ele. Levando para frente, lá frente, para frente. E a população sofrendo. Né? E aí que eu falo também, agora eu falo na sua frente, você enquanto político, vai ser agora político, o problema do gestor é que ele gosta de fazer obra para os olhos. A população ela precisa de obras para a vida. Sim. Não obra para os olhos. Então, ela tem que não só aquela obra que tem que ser vista, uma praça bonita, uma pavimentação legal, mas uma drenagem decente que funcione, uma drenagem que tenha manutenção na drenagem. Né? Pô, a gente aqui em Aracaju, você vai aqui, choveu, a gente já tem um problema que é 4 metros só acima do nível do mar. Sim. Não tem uma queda que dê uma vazão legal. Chove 80 milímetros aqui e se acaba o centro. Tem localidade que não precisa nem chover. Pronto. Eu estava até conversando com colegas aqui, lá na China, o que é que o pessoal está fazendo? Claro que aqui, na nossa realidade do Brasil, é tenso, mas aqui tinha tudo para ser o melhor país do mundo, que a gente não tem catástrofe, não tem desgraça, nada, não tem maremoto, não tem tufão, não tem nada. Mas a gente tem o mal do brasileiro, né? Que aí, imposto, 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 a gente não vê para onde vai o negócio. Lá na China, o pessoal faz o quê nessa daí? Faz piscinões e faz galerias subterrâneas para poder depois fazer a dragagem daquela água para os leitos, né, que forem próximos. Como é que está sendo essa visão lá, você enquanto secretário, desse pessoal que mora em área de risco? Veja, então, lá nós temos o nosso muito bem mapeado as zonas de inundações. Nós já temos um grande projeto de macrodrenagem da grande região lá do Eduardo Gomes. Só que o orçamento deu mais de 100 milhões de reais. Isso inviabiliza a execução a partir de recursos financeiros do município. Nós, inclusive, cadastramos esse projeto lá no PAC, mas, infelizmente, a gente não foi contemplado ainda. Houve algum tipo de troca de informações entre o Ministério, acho que foi o Ministério das Cidades. A gente está trocando documentos para que, se a gente conseguir o recurso, coloque em prática, né? Porque a gente tem essa compreensão da necessidade para resolver todo o problema de inundação lá naquela região. Mas, infelizmente, a gente depende de recurso. O que a gente podia ter feito, a gente fez. Foi a elaboração do projeto. Inclusive, foi em parceria com as construtoras, elas que fizeram o pagamento desse projeto, porque compreenderam também a importância, né? Eles investem lá, empreendem lá, então é um problema que é de todo mundo. Eles compreenderam isso e nos ajudaram com o pagamento desse projeto. Mas, infelizmente, a gente precisa de recursos. Júlio, você é um grande amigo meu, lhe parabenizo à frente da Secretaria de Obras lá de São Cristóvão. A gente vê que está evoluindo e tem a evoluir ainda mais, né? Não dá para frear uma coisa que está dando certo. Mas vamos lá. Júlio, hoje, prefeito. Quais prioridades seriam o prefeito Júlio? Veja, hoje a gente está numa gestão muito bem estruturada.
A gente tem muitas obras que o prefeito atual, por exemplo, ele não vai entregar. Um exemplo disso é uma licitação que eu fiz agora de 31 ruas. E ainda a gente vai licitar mais 30. Nós conseguimos também um recurso de mais de 30 milhões de recursos do PAC, que é uma obra que vai ser lá na sede do município, na Cidade Baixa, que é a reforma do mercado, uma urbanização completa lá de um bairro. Então, são obras que são pensando para o futuro. O meu compromisso é justamente dar continuidade disso, nesse novo modelo de gestão, que começou lá em 2017. A gente tem que ter compreensão de que isso é uma construção. A minha eleição, se porventura tiver êxito, é uma consolidação desse modelo. São Cristóvão, historicamente, era vista como... As pessoas tinham vergonha. E a principal obra dessa gestão é justamente que as pessoas hoje têm orgulho de dizer que pertencem a São Cristóvão. Hoje tem pessoas de Aracaju, de outras cidades, que estão indo para São Cristóvão. Antigamente, esse fluxo era completamente invertido. Os filhos da nossa cidade iam-se embora, ia para Aracaju, ia para Salvador, para outras localidades, justamente porque não tinha esse sentimento. Hoje não, hoje é completamente diferente. Eu acho que o meu principal compromisso é justamente dar continuidade a esse modelo. Maravilha, maravilha. O que eu posso deixar para você é que cuide das pessoas, como se fossem seus. Não tenha dúvida disso. Isso aí, inclusive, foi o slogan do prefeito na última campanha dele. Peguei isso aí sem saber, né? Foi, tá vendo? É por tudo que eu falei. Ô, Júlio, meu muito obrigado por você ter participado aqui do nosso podcast. Eu sei que a agenda deve estar lotada, mas você abriu uma brechinha aqui para poder atender um amigo. Desejo sorte para você, que Deus ilumine seus passos, seus caminhos. Continue assim, brilhando, como foi à frente da secretaria, que seja com fé em Jesus Cristo. Pela vontade do povo e a vontade de Deus, que venha a ser... Eu vou comemorar com você lá, quando você conseguir lograr esse êxito de ser o prefeito lá de São Cristóvão, que vai estar em boas mãos, certo? Obrigado. E eu quero deixar para você aqui a última pergunta que eu sempre deixo para os nossos convidados. Qual a mensagem, você pode falar aqui para essa câmera, qual a mensagem que você deixa para os nossos telespectadores, o que você espera do futuro? Bom, de certa forma, eu sou uma pessoa que sou muito otimista com relação ao futuro. E eu queria agradecer, Diego, essa oportunidade que você me deu para falar um pouquinho mais também da engenharia e de que forma ela ajudou a nossa cidade a avançar cada vez mais, se desenvolver e se planejar e estar preparada para o futuro. Eu que sou uma pessoa que sou um entusiasta da inovação, tenho boas perspectivas de que a nossa cidade vai continuar avançando e é isso que eu desejo para o meu povo. Sucesso e juízo. Maravilha. Novamente, muito obrigado. Quero agradecer aqui, que eu esqueci de agradecer meu amigo Elmo Paixão. Elmo Paixão é nosso pré-candidato a vice-prefeito aqui na cidade de Nossa Senhora do Socorro. Nosso estúdio aqui, o nosso correligionário, né? União Brasil. União Brasil. Agradecer aqui pela ceder aqui o estúdio dele aqui para poder a gente fazer essa gravação. Nosso estúdio está passando por reforma, então ele quebrou esse galho aqui para a gente mais uma vez, já pela terceira vez. Quero agradecer meu amigo Murilo aqui, nosso presente aqui, nosso amigo Everton está aqui presente. Muito obrigado, Júlio, mais uma vez, agradeço do fundo do coração. E quero pedir para você, meu amigo e minha amiga, que ainda não se inscreveu, se inscreve e não esquece do Triple C. Curte, comenta e compartilha. E aí, quer construir?